Na primeira conversa nossa, nós falamos o seguinte: que em um mundo cada vez mais conectado, as pessoas estão se desconectando do que realmente importa. Nós falamos que nós somos convidados todos os dias a decidir amar, ou então a conectar-se àquilo que realmente é importante para nós. E nós fomos desafiados a diminuir a nossa conexão com o mundo virtual e aumentar a nossa conexão com Deus, aumentar a nossa conexão conosco mesmo, ter tempo para nós, olhar para dentro de nós. E nós fomos desafiados a aumentar a conexão com a nossa família, gastar mais tempo, investir mais tempo com a nossa família. A semana passada, nós fizemos uma comparação entre o mundo do Facebook, das redes sociais e a família. E nós chegamos à conclusão que, em uma vida cada vez mais virtual, Jesus continua vendo, percebendo e tocando as pessoas. E todas as vezes que Jesus se aproxima de nós, Ele se compadece de nós e interrompe a morte nas nossas vidas e na vida das famílias. E eu e você fomos desafiados a perceber Jesus perto de nós. Nós fomos desafiados a sair, a levantar, a dizer: sim, eu permito Jesus transformar minha vida, minha família. Nós fomos desafiados também a agradecer por aquilo que Ele faz nas nossas vidas. E nós fomos também desafiados a divulgar aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas e nas nossas famílias. Da mesma forma que nós curtimos, comentamos, compartilhamos coisas no Facebook, nós fomos desafiados a estar e perceber Jesus perto de nós, a compartilhar aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas e a comentar, agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito. E hoje, o tema que eu escolhi para comentar com vocês é a respeito do Google. O Google é a maior ferramenta de busca e eu acredito que você já deve ter usado ela em algum momento da sua vida. Se você não usou, depois você pergunta para algum parente seu mais tecnológico, aí ele vai te dizer o que é o Google. E uma das perguntas que nós fazíamos na nossa pós-graduação, há uns 2 anos atrás, era essa pergunta. Nós discutíamos entre muitos gestores e muitos líderes de empresa para quem as pessoas perguntavam as coisas antes do Google. Você não tem ideia a quantidade de milhões de perguntas que são feitas nesse software de pesquisa todos os dias. Pergunta-se desde quais são os restaurantes aqui na cidade de Valinhos, até eu descobrir uma doença e querer saber como cura. O meu médico, quando eu fiz a cirurgia do joelho, ele me deu um link no Google, eu acessei pelo Google, ele falou para me colocar o nome da cirurgia, apareceu vídeos da cirurgia. Eu quase fugi da cirurgia depois que eu vi os vídeos, porque aparecia certinho, tirando o tendão, fazendo a reconstrução do ligamento, a furadeira furando o osso. Aí eu falei assim: meu Deus, é isso que vai fazer comigo, doutor? Acho que eu não quero mais, vou desistir desse negócio. Olha o nível de coisas que nós chegamos. Nós temos celular, se nós não sabemos onde chegar, nós entramos no Google, no celular, colocamos o nome da rua, o que acontece? Aparece. Semana passada, uma moça que esteve aqui com a gente, de Campinas, não conhecia aonde ficava, ela falou: nossa, eu achei diferente, porque eu olhei no Google, e no Google não está ainda pintado esse prédio, ainda está na época da reforma, a foto acho que tem uns 6 meses por aí. E ela falou: nossa, quando eu cheguei aqui eu quase não encontrei, porque no Google a foto estava diferente. Mas olha o nível de informação que chega. Então, uma das coisas que a gente quer refletir é a seguinte: como é que era a vida antes do Google? Nós não vivíamos? Para quem a gente perguntava as coisas? Onde a gente adquiria saber? Então quer dizer que hoje nós somos mais inteligentes do que antes? Isso quer dizer não que nós vivemos melhor do que antes? Porque antes a gente tinha pouca informação e hoje a gente tem a informação que a gente quer a qualquer momento? Ou pelo menos era para ser. Mas veja que questão interessante. Olha o que eu achei no Google. Quem foi que disse que não tem mais homens românticos? Olha lá. O marido foi levar para a moça, para a esposa dele, um café da manhã. Olha lá. Tem um ferro de passar, um sabão em pó, um detergente. Olha que coisa engraçadinha que eu achei no Google. A outra coisa que eu achei engraçada. Olha que bonitinho. Olha, maridos. Fala para sua esposa que ela se dá um abraço assim e você lava a louça. O Google é uma ferramenta de busca de informações, um repositório de informações. Pessoas e empresas querem ser encontradas no Google. O Rodrigo está aqui, na área de comunicação,
E quando eu fui fazer o meu site da minha empresa, ele falou, tem um tal de SEO, SEO, né? SEO, sei lá como é que pronuncia esse negócio. O que é isso, Rodrigo? É a arte de você, do seu site, aparecer mais nas pesquisas do Google. Você faz o site de uma forma que as pessoas chegam em você de maneira mais rápida. Então, hoje o Google é uma ferramenta importante nessa questão de como as pessoas e as empresas são encontradas. Ela é fonte de muitas respostas. Muitas respostas. E até cuidado, porque algumas respostas não são as corretas. E às vezes nós achamos que são, porque pesquisamos no Google. Tem um professor de filosofia, ele estava dando uma aula uma vez, ele conta para nós que ele acaba de falar a informação e ele falou, essa frase foi dita por tal pessoa. Passou 2 minutos, o aluno levantou a mão e falou assim, não, professor, não foi não. Foi dita por essa pessoa. Aí o professor ficou orgulhoso, falou, nossa, que aluno inteligente, né? Nossa, você leu esse livro? Não, eu vi no Google agora aqui. Então você percebe o desafio do professor? Está dando aula, os alunos estão no Google. Eu não duvido nada que logo mais as comunidades também. As pessoas já tragam o seu Google para acessar as informações. E eu fiquei pensando, então, eu queria convidar você a refletir que se a sua vida fosse um site no Google, e eu sei que alguns quase têm a vida inteira lá, mas imagino que não, você não tem. Se a sua vida fosse um site no Google, que notícias estariam publicadas lá sobre você? Pensa sem censura. Pensa que tivesse uma página no Google com a sua vida. Quem sabe os últimos 2 anos só. Seus pensamentos, né? Imagina se tivesse assim um plug, todo pensamento, tudo aquilo que você pensa, postasse lá na sua página. O que estaria postado lá? E mais, pensa o que as pessoas encontrariam sobre a sua família. Eu estive num evento muito interessante em Valinhos essa semana, um lançamento de um livro de um rapaz, amigo nosso, parente da Miriam, de autobiografia, e ele é muito antigo na cidade. Logo, estava dentro daquele salão, acho que todas as famílias importantes de Valinhos. Não é, Val? Mas um monte de cabecinha branca, assim, eles iam falando o nome deles, eu falava assim, eu já vi essa rua. A rua Luiz Pissotto, a rua não sei o quê. E eu ficava falando assim, nossa, os fundadores de Valinhos estão aqui nessa reunião. E a conversa entre eles, o agradecimento que um deu ao outro, e eu fiquei então pensando, daqui a 10, 20 anos, quando as pessoas pesquisarem no Google da vida sobre a minha família, o que será que eles encontrarão? Que informações será que sairá no Google da vida, não na internet, mas quem sabe na vida, sobre a minha família, sobre a minha geração? Será que eu vou marcar a minha geração? Ou então, que palavras que as pessoas digitariam no Google e aparecia a sua família como fonte daquilo? Será que se as pessoas digitassem assim no Google, família feliz, apareceria a família Lino? Será que apareceria uma família conturbada, cheia de briga, e o pessoal só fica se pegando? Se a pessoa digitasse essa frase, será que aparecia a minha família ali? Será que se as pessoas digitassem assim, uma família lutadora, vencedora, uma família que se unia nas dificuldades, será que aparecia a minha família no resultado dessa busca? E eu então fiquei tentando fazer um mundo real com as nossas famílias. E tentando perceber que era assim, e sempre vai ser assim, por mais que o Google seja a nossa referência. A sociedade continua precisando de famílias fortes, que marcam a sua época, que transformam um bairro. E quem sabe não vai virar mais nome de rua, mas quem sabe vai virar um nome de uma família que fez algo importante na internet. Nós não sabemos. Pelo que a sua família é conhecida? Pelo que você, na sua família, é conhecido? Assim como um site só tem sentido de existir quando ele é encontrado, quando ele é acessado e ele começa a ser útil ao mundo virtual, senão não faz sentido construir um site. Fazer um site só para você ver, você cria um Word na sua máquina e coloca as informações ali. As pessoas fazem site para que ele seja visto e acessado. E se torne útil, claro, a quem está acessando. Eu gostaria de dizer para vocês que o ser humano também só tem sentido de existir quando ele é encontrado, não pelas outras pessoas, mas pelo amor de Deus.
e quando ele se torna muito útil ao mundo no qual ele vive. A minha e a sua vida tem uma utilidade, você sabia disso? A minha e a sua vida tem uma missão a cumprir aqui na Terra. Isso quer dizer que se eu e você estamos inseridos em uma família, a nossa família também tem uma missão aqui na Terra. E quando eu e você somos encontrados por Deus, pelo amor de Deus, essa missão acende, brilha em nós. Por isso que eu costumo dizer que quando Deus nos encontra, quando nós nos permitimos ser achados por Deus, a falta de sentido na vida vai embora, porque nós retomamos o sentido da nossa existência. Muitas de nossas reclamações também vão embora. Por quê? Porque nós temos um novo olhar sobre a vida. Qual é a missão da minha família? Eu fiquei pensando. Por que será que Deus me deu 4 filhos? E minha esposa? E aí a gente acaba tendo uma família estendida, meus pais, minha mãe, meu sogro, meus cunhados. Eu fiquei pensando isso tudo durante essa semana. E eu fiquei pensando, Deus, não deve ser à toa que essa configuração familiar minha e de vocês também existe. E cada um tem uma diferente. Nós temos hoje mais de 30 tipos de família no nosso Brasil, catalogados pelo IBGE. Então, por que você já parou para pensar a missão da sua família? Por que a sua família tem essa configuração hoje? O motivo disso? E se você crê em Deus, e se Deus tem conduzido sua vida, por que Ele conduziu você a chegar dessa forma hoje? O que Ele quer fazer através de você? Que missão Ele quer que eu cumpra, que você cumpra enquanto família? Daqui a 10, 20 anos, as pessoas, ao acessarem a nossa história, elas lembrarão de quê? Que estará escrito nas páginas da nossa vida. Eu gostaria de trazer um ciclo familiar e dizer para você que, já de antemão, que cada família ela vai estar em um desses momentos desse ciclo que os psicólogos, os psiquiatras estudam. Não necessariamente nós passamos por todas essas fases, essa é uma generalização, então não tem como generalizar as famílias. As famílias são um organismo complexo. Mas dizer que cada fase dessa, ela tem a sua importância e ela precisa ser vivida, se nós estamos nela. Nós temos dificuldades, muitas vezes nós fugimos de algumas fases da nossa vida. Nós pulamos fases da nossa vida. Ou então nós negamos algumas dessas fases. Então, a psicologia vai dizer que tem pelo menos 6 fases na vida familiar. E a fase 1 eles chamam de saindo de casa. É o jovem solteiro. É quando a família prepara ou preparou você para sair da casa de seus pais e ir para o mundo, para a vida. Essa é uma grande dificuldade, porque para isso as pessoas precisam aceitar responsabilidades. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas que estão nessa fase aqui têm sofrido muito. Por quê? Porque elas não querem, elas querem prolongar a adolescência. Elas não querem aceitar as suas responsabilidades de vida, de adulto. A segunda fase que eles dizem chama-se de um novo casal. É quando esses jovens que estão saindo de casa se unem em um casamento. Qual é a dificuldade desse novo momento? É um compromisso que você faz. É um desligamento que você tem de você com a sua família original. O que acontece muitas vezes? Acontece muitas vezes que eu me ligo da minha nova família, mas eu não me desligo da minha antiga. Eu fico com 2 ligações. Então é muito importante, diz todos os terapeutas, pessoas que trabalham com família, que essa fase do novo casal não é que você rompe os laços com a sua família de origem, mas você estipula que o seu novo laço, o seu laço principal agora é com a sua esposa, é com o seu esposo. Se isso não acontecer, acontecem as crises da sogra. Já ouviu falar? Por que acontece as crises, a maioria das crises da sogra? Não é porque a sogra é ruim, não é porque a nora é ruim, não é por causa de nada disso. É porque não se desligou o primeiro contato que se tinha. Não fez, essa fase número 1, saindo de casa, não aconteceu. A pessoa casou, mas continua na casa de seus pais, emocionalmente. Às vezes até financeiramente por um tempo. A terceira, família com filhos pequenos. Nesse momento, é preciso haver um ajuste. As pessoas hoje reclamam de coisas que é normal da vida. Filho dá trabalho,
o filho corre, faz bagunça. Não adianta você ir no psicólogo reclamar com seu filho porque ele faz isso. Por quê? É natural da vida. Então, o que acontece? Não está havendo uma adaptação aos novos membros da família. A chegada dos filhos, que deveriam causar em nós uma adaptação, nós não estamos prontos para nos adaptar. Em outras palavras, nós não queremos abrir mão muitas vezes de coisas importantes para nós em prol desse novo modelo de família. Depois vem os filhos adolescentes, onde a flexibilidade da família precisa aumentar. Então, imagine um funil, tá bom? Vem comigo. Imagine um funil. Quando os nossos filhos nascem, ou nós éramos filhos, o funil precisa acontecer assim, olha. Quando eles são pequenos, eles estão lá na parte de baixo do funil. Eu vou dando limites para eles, limites mais justos. À medida que ele vai aumentando em idade, eu vou fazendo o quê? Abrindo o funil. Porque vai chegar um momento que eu vou lançar eles para a vida. Eles vão sair para viver. E aí o funil abre de vez. O que acontece na nossa geração hoje, segundo alguns especialistas? As famílias têm o quê? Invertido o funil. Pensa comigo. O que acontece se você inverter o funil? Quando as crianças nascem, as famílias fazem o que com os limites? Elas abrem os limites e deixam o filho fazer o que quiser. Já viu isso acontecer? Não, só eu que vi. Qual que meus vizinhos, né? Só lá em casa que acontece isso. Se você faz e abre os limites da criança quando ela é pequenininha, depois você vai ter vontade de fazer o quê? Ir fechando. Aí quando chega na adolescência, o que acontece? Choque. Porque é na adolescência que você precisa fazer o quê? Os limites da família, do seu filho, da sua filha. Estender. Porque você está preparando ele para a vida. Aí o que acontece quando ele casa? Está lá no funilzinho assim. Aí ele casa, mas você quer que ele passe na sua casa todo dia depois do serviço. Aí ele casa e você quer que ele venha comer todo domingo na sua casa. Por quê? Porque eu comecei assim e agora eu quero terminar a vida assim. Percebe como que às vezes a gente inverte as questões? Outra fase, a fase de lançar os filhos, de permitir. Essa é uma fase para o casal muito difícil. Por quê? Porque ele passou 20 anos praticamente cuidando de um filho e a casa cheia de gente. E agora ele tem que fazer uma nova adaptação. Qual é a adaptação? A adaptação de se reencontrar como marido e mulher. É só nós dois aqui em casa agora. É eu e ti, é você e eu. E a alegria que você tinha nos filhos e eu tinha nos filhos, nós não temos mais. Então agora é eu e você. Nessa fase é ninho vazio. Nessa fase acontecem muitas separações. Por quê? Porque os filhos não são o centro da família. O casal é o centro da família. Quando o casal casa com os filhos, e aí os especialistas em psicologia vão saber explicar melhor do que eu isso, o que acontece? O casal está vivendo, nasce uma criança, o pai ou a mãe vive alguma crise aqui no casamento, ele casa emocionalmente com o filho ou com a filha. Olha que maluquice! Ou então há uma separação e a mãe casa com um dos filhos, ou o pai casa com uma das filhas emocionalmente. O papel de marido ou de esposa passa a ser efetuado pelo filho. Sabe o que vai acontecer com esse filho quando ele se casar? Ele não vai conseguir desempenhar os seus papéis lá. Por quê? Porque ele veio na vida dele desempenhando um papel que não é dele. Ele não consegue ser filho. E aí quando ele casa, ele tem dificuldades depois na construção dessa nova família. Então nós somos seres complexos. Família é um negócio complexo. Mas Deus gostaria que a gente ficasse nos lugarzinhos certinhos, do jeito nosso, as coisas simples, mas nós sempre complicamos a situação. E por final, a última fase que eles dizem é quando nós chegamos na família no estágio tardio. Essa é a fase que nós começamos a perder os nossos amigos, às vezes perder o cônjuge, às vezes nossos pais já foram. E é uma fase de adaptação, porque já não é tanta jovialidade assim. E quanto mais nós lutamos contra isso, mais difícil fica a nossa vida. Olhando para tudo isso aqui, eu queria te perguntar, em que fase você acha que você está? Pensa aí. Quais são os desafios que você já passou ou não por alguma fase dessa? Pense seriamente em viver todas as fases intensamente da sua vida.
E ao falar de família, de geração, de bênção, eu me lembrei desse versículo, 2 Timóteo 1,5. Paulo diz assim a Timóteo: Timóteo, eu me recordo da sua fé não fingida, uma fé pura, uma fé verdadeira, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Olha que bonito as palavras que Paulo diz para Timóteo. Timóteo, eu tenho visto em você uma fé verdadeira. Essa fé verdadeira, ela vem da sua avó. Essa fé verdadeira foi passada para sua mãe. E eu tenho certeza, eu estou convencido de que também habita em você. Como você se sentiria se você fosse a avó Lloyd? Como você se sentiria se o seu neto, alguém dissesse para ele assim: tenho visto em você fé verdadeira. Eu tenho visto em você fé verdadeira, a mesma fé que eu vi no seu avô, na sua avó. Responde para você mesmo, como você se sentiria? O quão importante isso é para você? Família é fonte de transmissão de fé em Deus. Qual a chance de meus netos ouvirem isso? Eu queria que você refletisse a respeito disso. Qual a chance dos seus netos ouvirem o que Timóteo ouviu a respeito de mim e de você? Porque se eu e você pensarmos nisso, as nossas atitudes de hoje serão diferentes. A maneira como nós vivemos a vida hoje será diferente. Se nós pensarmos no legado e na missão que nós queremos deixar, será diferente. Que missão a minha família tem para cumprir? Eu queria ler um texto para você. Um texto muito famoso, principalmente para os judeus. É um texto que eles chamam de Shema. É uma oração que eles repetem em lembrança a Deus. E eu queria ler essa oração com vocês. E eu queria refletir com vocês, principalmente sobre o papel da família de transmissão de conhecimento de Deus. Diz assim a palavra de Deus no livro de Deuteronômio: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês o cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Deste modo vocês, seus filhos, seus netos, sempre temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Preste atenção nesse finalzinho. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas. Quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Moisés, ele é o libertador, aquele que é usado por Deus para libertar o povo. Moisés, ele é um símbolo de Jesus, é um tipo de Jesus no Antigo Testamento. Um povo está sofrendo, Moisés é usado para libertar esse povo. E levar esse povo para onde? Para um lugar maravilhoso que Deus preparou para eles. O que acontece? Esse povo, por diversos momentos, ele não acredita que Deus pode fazer grandes coisas em sua vida. E Deuteronômio capítulo 6 está incluso nesse discurso. E Moisés diz assim: ouça, Israel, Shema, ouça e obedeça, Israel. E os judeus pegaram esse texto e fizeram uma oração, onde eles repetem sempre para não se esquecer daquilo que Moisés disse. E alguns componentes do Shema são importantes para nós pensarmos a função da família em manter o povo junto de Deus.
Aquilo que eu tenho falado muitas vezes aqui, aquilo que eu e você aprendemos, quem ensina a Deus para os meus filhos é a igreja. Isso não vem do Antigo Testamento, não vem da cultura hebraica. Se você olhar o finalzinho desse texto, ensine com persistência a seus filhos. Converse sobre elas, sobre essas palavras, sobre essas leis, quando estiver sentado em casa, andando, se deitar e se levantar. Em outras palavras, fale das maravilhas de Deus, das leis de Deus, daquilo que Deus é para você em todos os momentos, na sua casa, na sua família, para os seus filhos. Aos 13 anos de idade, 14 anos de idade, é que o pai pegava o seu filho, levava para a igreja e dizia para o sacerdote assim: esse menino já é um menino de Deus. Eu já ensinei esse menino a ser um menino de Deus. Agora ele pode viver na comunidade. Olha que interessante. Aos 13 ou 14 anos, alguns eram levados antes, como Samuel, para servir no templo e aprender a um ofício sacerdotal. Mas, normalmente, as famílias ensinavam seus filhos sobre quem era Deus. Outra questão que é quebrada aqui, olhando para a oração do Shema, e Jesus vai repetir muito isso, é que a vida cristã, ou a vida com Deus, não é só de domingo. Olha ali. Ensine seu filho só de domingo à noite. É isso que está dizendo? Ensine seu filho só de domingo de manhã, como a nossa comunidade? Não. A Bíblia diz assim, ensine o seu filho quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Quando as pessoas procurarem por mim e por minha família na cidade de Valinhos, na cidade de Campinas, ou aonde você estiver plantado, elas encontrarão bons frutos, elas encontrarão boas histórias, elas encontrarão histórias de perdão, elas encontrarão histórias de ensinamento da palavra de Deus, de condutas corretas, elas encontrarão uma família que foi justa, elas encontrarão uma família que abençoou outras famílias. Ao conversar com os meus netos, o que eu quero é que as pessoas encontrem a palavra de Deus, a vivência cristã sadia até lá. Eu não quero que eles digam assim, essa é a terceira geração que nós somos metodistas, essa é a terceira geração que nós somos evangélicos. Não, eu não quero isso. Eu quero que eles digam assim, é a terceira geração que nós somos verdadeiramente cristãos. É a terceira vez, não é a terceira geração que vai à igreja, não, é a terceira geração que faz as coisas segundo a vontade de Deus. É a terceira geração que vê o outro sofrendo e se compadece como Jesus se compadecia. É a terceira geração que, ao ver o ser humano sofrendo, escravizado pelo pecado, estende a mão e diz assim: o reino de Deus está próximo. É isso que eu gostaria que saísse no Google há 20, 30, 40 anos, quem sabe. Rapidamente, eu queria tirar alguns tópicos desse texto. Primeiro é: ouça e obedeça. Quantas vezes nossas famílias não são marcadas, ou porque nós não ouvimos aquilo que Deus está nos ensinando, ou porque nós não obedecemos aquilo que Ele está pedindo para nós. Cuidado com a procrastinação, cuidado com o prolongamento. Deixa para amanhã. Eu ainda estou vivendo uma vida muito complicada, muito difícil, eu não vou obedecer agora não, eu vou deixar para amanhã. Porque nós estamos prolongando não só a bênção sobre as nossas vidas, mas muitas vezes nós estamos prolongando a bênção sobre as outras gerações. Nós não conhecemos o dia de amanhã. Ame a Deus com tudo, com todas as suas forças. Nós falamos sobre isso logo na primeira conversa nossa aqui. Não vou mais me prolongar, mas tenha um lugar especial para Deus na sua vida. Pode ser que nem vou falar tanto para os meus filhos, mas ao ver na minha vida, quem sabe meus filhos lembrarão que Deus existe. Ao ver a minha existência. Decida na palavra. Em outras questões, guarde a palavra de Deus em seu coração, diz o Shema, diz Deuteronômio capítulo 6. O que é guardar a palavra de Deus no meu coração? Por favor, não é decorar a Bíblia. Tá bom? Não ache que decorando a Bíblia você vai guardar a palavra de Deus no seu coração. Coração é fonte de onde a gente toma decisão. As nossas decisões, por mais intelectuais que sejam, elas estão embebecidas pela nossa emoção.
A nossa emoção influencia muito. Coração é fonte das nossas decisões. Coração é aquilo que Paulo vai dizer lá em Romanos: não vos conformeis com esse século, mas transformai na renovação da sua mente, transformar aquilo que é base para a sua tomada de decisão. Se a minha vida era assim antes, bateu, levou, o dia que eu encontro com Jesus e eu guardo a palavra dele no meu coração, bateu, não levou mais, porque agora eu tomo decisão diferente. E tem uma implicação prática. Se na minha vida eu não sabia o que era esse negócio de abençoar os meus filhos, porque eu nunca fui abençoado, porque às vezes meus pais me abandonaram em uma série de questões, hoje, meu centro de tomada de decisão intelectual vai dizer: meus filhos que se virem. Mas quando Jesus se encontra na minha vida, quando a palavra de Deus é guardada no meu coração, o que eu faço? Eu tomo uma decisão diferente. Eu tenho possibilidade de tomar uma decisão diferente. E quando eu guardo a palavra de Deus no meu coração, é mais do que eu não fazer as coisas porque a igreja pede. É mais do que eu não fazer as coisas porque o meio social pede. Eu não faço mais aquelas coisas porque eu guardei a palavra de Deus no meu coração. E as minhas atitudes passaram a ser influenciadas por essas verdades, por novas verdades. Outra coisa, ensine gerações. Propositadamente, de maneira insistente. Pense na seguinte frase: ensinar Deus para os outros não é natural. Não é natural. Nós não temos isso naturalmente. A Bíblia diz aqui para os pais: persistentemente, todos os dias, ensine seus filhos. Por quê? Porque não é natural. Nós não nascemos de manhã com vontade de falar de Deus para pessoas. Às vezes isso acontece em algum momento emocional da nossa vida, mas naturalmente nós vamos ter sempre a tendência de esquecer de fazer isso. Por isso que os judeus fazem essa oração muitas vezes, para tentar ver se não esquece. O que Jesus vem fazer? Vem deixar o reino de Deus próximo. Quando Jesus entra na nossa história, quando Jesus entra na nossa existência, o reino de Deus que estava longe, agora está próximo. E porque o reino de Deus está próximo, eu vivo ele todos os dias. E isso então faz com que eu tenha mais facilidade de ensinar meus filhos sobre Deus. Isso faz com que eu tenha mais facilidade de ensinar sobre Deus para os meus parentes, para as pessoas que estão perto de mim, porque eu estou vivendo Deus na prática. Qual é a diferença do Shema do Antigo Testamento para a nossa espiritualidade cristã hoje? É que eles só tinham a teoria, e Deus tabernaculando em um local, na Arca da Aliança. E só o sacerdote tinha a experiência de viver face a face com Deus e entrar no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, só um de toda a congregação. O que Jesus vem fazer para mim e para você? Qual é a diferença? Ele permite agora que eu e você vivamos Deus todos os dias da nossa vida, em todos os momentos. Aquele ensinamento que o pai tinha que fazer com o filho, só ele e o filho, hoje eu e você, em Jesus, podemos fazer. Eu, meu filho e Deus do meu lado. Eu, meu filho e o Espírito de Deus em mim. É isso que Jesus veio fazer nas nossas vidas. Romper essa distância, esse prolongamento entre Deus e nós que o pecado causava. Por isso que para nós precisa ser mais simples viver isso. Mais natural viver isso, nós que somos cristãos. Porque nós, longe de Deus, nós, longe de Cristo, vamos ter sempre dificuldade. Primeiro porque nós vamos decidir não baseado na Bíblia e na Palavra de Deus. Nós vamos decidir sempre na nossa astrologia, sempre na nossa história familiar. Nós vamos fazer com os nossos filhos o que os nossos pais fizeram conosco. E não tem jeito. Não tem jeito. Porque nossas famílias são formadoras de caráter, formadoras de pessoas. E por mais que nós não queremos, o nosso inconsciente nos trai. E no nosso inconsciente nós gravamos a maneira de criar filhos que nós fomos criar. E a tendência de nós repetirmos é muito grande. Como é que eu quebro isso, Fernando? Quando eu permito Jesus adentrar na minha história, na minha existência. Porque agora eu não tomo decisões mais baseadas no que o meu pai me fez, nas mágoas que eu trago no meu coração. Eu aprendi a perdoar. Eu aprendi a me livrar disso. E eu agora olho para os meus filhos e decido criar eles de maneira diferente.
baseado não nas palavras de meu pai, não baseado nas palavras de minha mãe, de meu avô, de minha avó, não nas palavras da minha família, mas agora baseado na palavra de Deus que eu guardei no meu coração. Antes era difícil ensinar sobre Deus porque era só teoria. Agora eu estou vivendo Deus todos os dias. Isso precisa tornar essa tarefa mais fácil. E o que mais? O Senhor satisfaz. Quando eu e você conseguimos cumprir a função de existência da nossa família, que é internalizar a palavra de Deus e que é compartilhar essa palavra com os nossos filhos, com aqueles que estão à nossa volta, nós estamos cumprindo a missão que Deus tem para nós nessa terra. Cada um vai fazer isso de um jeito. Alguns cantam, outros escrevem livros, outros conversam, ouvem, têm o dom de ouvir, e Deus vai distribuindo dos seus dons nas nossas vidas. Na nossa família tem pessoas que têm dons maravilhosos, diversos. E nós usamos esses dons para compartilhar e para ensinar as gerações, para marcar a geração que nós estamos vivendo. Porque quando nós fazemos isso, nós sentimos satisfação. Nós sentimos sentido de existência. Eu olho para mim no espelho e falo assim: descobri porque eu existo. Todas as minhas tristezas, mágoas, tudo aquilo que vem me acompanhando vai ficando para trás. Porque agora eu achei o porquê eu existo. Agora eu achei porque minha família existe. Agora eu entendi por que esse negócio foi criado por Deus. Eu entendi porque eu consegui vencer tantas batalhas para chegar onde eu estou hoje. Eu entendi porque que Deus reconstruiu a mim e formou essa família hoje que eu estou vivendo. Por quê? Porque Ele tinha uma missão para mim, para a minha história. E quando eu faço isso, diz a palavra de Deus que Ele satisfaz aquilo que é o nosso coração, Ele nos torna pessoas satisfeitas. Vem bênçãos materiais também? Vem. Mas o mais importante é que o nosso coração fique satisfeito. E para terminar, Deus sempre presente. Moisés diz assim para o povo: olha, eu disse tudo isso para vocês. Vocês daqui a pouco vão pegar o bis e vão comer. Vocês vão entrar na terra que Deus prometeu para vocês. Todas as bênçãos que Deus tinha preparado para vocês, preparou para vocês, vocês vão pegar daqui a pouco. Imagina a cena. 40 anos aquele povo esperando aquele momento. Mas Moisés faz um alerta. E eu e você precisamos lembrar desse alerta. Moisés diz assim: não esqueça do seu Deus. E eu queria que você pensasse na frase que eu vou dizer agora de maneira muito séria. Toda vez que coisas boas acontecem na nossa vida, nós corremos o risco de esquecer de Deus. Moisés nos ensina isso. Todas as vezes que coisas maravilhosas, quanto mais maravilhosa é a coisa, mais chance nós temos de esquecer de Deus. Eu sei que pode parecer contraditório para você, mas Moisés nos ensina isso. E Jesus vai também continuar esse ensinamento. Não se esqueça do seu Deus quando entrares na terra. Cuidado. Moisés nos diz: cuidado para não esquecer do Deus que está falando com vocês hoje.